Vamos lá, prepinautas, porque o mundo gira, nós teremos aula de geografia. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura agrária mundial e do Brasil, um assunto importante. Bem, a agropecuária, ela compreende cultivos de várias espécies vegetais e criação de animais. Então, a agropecuária envolve essas duas atividades com a finalidade do consumo alimentar, passando, né, pela transformação industrial, né, pegando o vegetal e transformando num produto industrializado, certo? Contempla produção de bens, matéria-prima, tá? Então, assim, é só você ler aqui que você vai entender direitinho. Nós temos muito slide, então eu não vou demorar, tá? Até porque eu vou passar esse slide em PDF para vocês para que vocês possam ler com mais calma. Mas, né, a agropecuária, ela começa principalmente com o sedentarismo da civilização humana. Né? O ser humano era nômade, ia para lá, para cá, e aí com a agricultura principalmente e a domesticação de vários animais, né, surge a agropecuária, né, que transforma a superfície terrestre, transforma toda a sociedade e também o ecossistema. É lógico que o Brasil, vocês vão ver que está muito misturado, mundo e Brasil, não tem como não ser assim. O Brasil é um dos países importantes na produção agrícola, né? Está entre os 4 primeiros, né? E tem alguns produtos que a gente vai ver que são os primeiros, né? Nós exportamos e somos os primeiros a exportar esse produto para o mundo inteiro. Um grande exemplo é a carne bovina, que varia, a gente vem sempre variando, né? Entre primeiro, segundo, terceiro, tá? E tem uma importância enorme na nossa economia, principalmente no superávit primário. Passo para vocês aqui uma nova tabela para que vocês possam analisar direitinho e poder fundamentar os seus conceitos, né? Isso é importante. Passo aqui, ó, produção de carne bovina, né? O Brasil vem em primeiro, em 2024 dá uma queda, e aí tem várias coisas que fazem o Brasil perder essa posição. Vou tentar passar para vocês mais à frente. Nós temos nosso carro-chefe, que é a soja, depois vem o açúcar, café, que já foi o primeiro e foi muito importante na pauta de exportação do nosso país, suco de laranja e laranja. Tá? Então, esses são a produção, né, da nossa agronegócio, né, que a gente vai ver o que é um agronegócio. Só um mapinha para que vocês possam dar uma olhada, principalmente a área que é utilizada, que é ocupada, que é cultivada para a produção da agropecuária. Você veja que o Brasil, que é um país continental, tem uma área bem pequena, já produz muito. A gente pega aqui Estados Unidos e China, tem quase, também são países gigantes, né, um pouco maiores do que o Brasil, mas você veja que a área agricultável é mais do que o dobro. Né? Então é um sinal de alerta para a gente, para que a gente ainda tenha um potencial muito grande para poder produzir. Passo aqui as culturas utilizadas
né? As questões de pastagens, você veja aqui que o Centro-Oeste tem bastante, os grãos, aonde estão, né, concentradas as nossas plantações. Extrativismo, né, aquilo que é tirado direto, sem muita industrialização. E aí eu tenho que jogar a questão da industrialização, né? A região norte é uma região pouco industrializada, então vai florescer o extrativismo, certo? Então você veja que isso é importante porque você vai ter que misturar esses conceitos: urbanização, industrialização, produção agrária, né? Tudo tá junto, na verdade. Produção de alimentos e segurança alimentar são dois conceitos importantes. E o que a gente denota? É que a produção de alimentos ela depende de várias coisas, mas coisas importantes é a variação climática e, às vezes, né, nesse mundo globalizado, espécies invasoras que acabam diminuindo a produtividade. E hoje, né, novamente falando sobre globalização, né, que tem essa facilidade de transporte, existe uma incorporação de novos consumidores, principalmente na Ásia, tá? E que é um mercado onde o Brasil está se aproveitando muito bem para exportar o seu produto. Aí mesmo assim, às vezes a gente tem alta dos alimentos, tirando a parte das variações climáticas, existe os subsídios, produtos alimentícios para animais e produtos alimentícios para fazer biocombustível. Isso tem um impacto muito grande, né, esses dois últimos aqui, porque diz um estudo que a gente produz alimento para todas as pessoas, mas tem pessoas no mundo que estão passando fome. Isso quer dizer o quê? Porque nem todo o alimento está destinado para alimentação. Tá? Então, alimentação humana, né? Tem produtos destinados para a alimentação dos animais e também para a geração de biocombustível. Subsídios, principalmente para aqueles países desenvolvidos, né, acabam financiando a produção. Isso acaba acarretando uma dificuldade enorme, né, ou aumentando a dificuldade da concorrência daqueles países em desenvolvimento, tipo o Brasil, e na hora de exportar o seu produto, o produto, principalmente dos países europeus, fica mais barato, e aí você tem que reduzir o seu valor de produção para que você possa concorrer da mesma forma rentável e entrar no mercado exterior. Então, subsídios. Segurança alimentar, o que eu posso falar? Né? É essa questão de você produzir e, como a gente viu, tem partes que vai para alimentação de animais, tem parte que vai para biocombustível, então você tem que ter segurança para que a sua população tenha acesso aos alimentos. Isso é importante. É aquilo que eu falei, né? O planeta tem capacidade de nutrir todos os seus habitantes. E por que nós temos pessoas com fome? Principalmente por causa da inversão das prioridades, né? Produção de ração, biodiesel, né? Combustível, né? Subsídios, né? Principalmente dos países desenvolvidos, é uma forma de protecionismo, né? No caso, protecionismo, barreiras tarifárias, mas pode ser feito por outras formas também que a gente vai ver, né? Que são barreiras sanitárias, e aí o pessoal reduz o preço no mercado internacional e aí prejudica muito os agricultores dos países mais pobres. Tudo isso é conversado na OMC, né? Uma organização que controla essas questões do comércio no mundo.
Falar um pouquinho da estrutura fundiária brasileira, né? Você já deve ter estudado isso também em história, mas o que fica assim latente, assim, desde o início do Brasil, né? O Brasil ele adotou unidades muito grandes para produzir, né? Os latifúndios. Começa lá com a Sesmaria, né? Logo no início da nossa colonização. Se utilizava muito plantation, né? Que é aquela monocultura única em grandes escalas nas propriedades rurais, primeiramente a cana de açúcar e através dos engenhos, né? E a mão escrava, né? Os trabalhadores escravos, não podemos esquecer disso. Teve a sua importância, né? Principalmente para o povoamento, lá no sul do Brasil, né? Já foi um outro modelo, diferente do Nordeste, aonde foi feito pequenas propriedades. Então, esse também é uma característica muito grande entre o Nordeste e o Sul do Brasil. E isso vai acarretar depois diferenças socioeconômicas muito grandes, né? Depois, já em 1850, o Brasil já independente, surgiu a Lei da Terra, né? A Lei da Terra, que antes aqui o imperador considerava tudo era do imperador, então a Lei da Terra passou a ser adquirida pelo poder de compra. É lógico que nem todo mundo tinha condições. E mais uma vez foi privilegiado os grandes proprietários, né? Dificultando muito o acesso a pequenos agricultores. E essa estrutura, né, ela vai bem até 1930, né? Lembrando que em 1929 nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e acaba tendo problemas nessa estrutura. Dentro do Estatuto da Terra, que foi criado em 64, né, que buscava aí a democratização, o acesso à terra, foi criado aí o Estatuto também do Trabalhador Rural, né, e foi criado o INCRA, também vamos falar mais à frente. Quando a gente fala do processo de desenvolvimento agrário, né, a gente tem muito essa ideia da zona rural ser um negócio atrasado, arcaico. Muito pelo contrário, né? Tem muita pesquisa, tem muita tecnologia envolvida, né? O conceito de sustentabilidade e isso tudo tem que estar envolvido o acesso à terra e principalmente ao respeito à biodiversidade. Isso é muito importante para o desenvolvimento agrário de um país. Reforma agrária, principalmente naqueles países que têm dificuldade de pequenos produtores terem acesso. Então aqui o INCRA trabalha muito com isso, através de desapropriação ou indenização de grandes latifúndios, tem toda uma lei que regula isso aí. E aí eu sempre coloco essa agenda de reforma agrária, né, fica muito assim, isso é coisa de país socialista, né? Mas eu falo o seguinte, isso é coisa tanto de país capitalista como socialista. Quanto mais você desenvolver de uma forma mais igualitária, menos problemas você vai ter no campo. E quanto mais você desenvolver o seu campo, ou a zona rural, principalmente com tecnologia, mais produtividade você vai ter. Então, reforma agrária teve nos Estados Unidos, teve na França, no Japão, né, que são países democráticos, países republicanos, né, países capitalistas, certo? Lógico, já no país socialista, essa reforma agrária é feita de uma outra forma, né? O Estado se torna mais presente e nem sempre tem indenização envolvida nessa atividade.
Então, trago aqui uma notícia, ela é um pouco antiga, né? Um pouco, né? 2021, né? Que a reforma agrária na China motiva o êxodo rural. Aí você lembra que na China tudo que acontece é grandioso, né? Não é pequeno, é muito grande. Aqui no Brasil, a reforma agrária tá, é uma política de governo, né? De Estado, baseado no Estatuto da Terra, que é de 64, que visa aí produção de alimentos básicos, combate à fome e à pobreza, promoção à cidadania e à justiça social, você levar os serviços públicos básicos ao interior, isso é importante, para que a pessoa se sinta protegida pelo Estado, porque senão ela vai sair e vai buscar atividades ou locais aonde ela possa se sentir mais protegida. É o caso que aconteceu com o êxodo rural lá na década de 50, 60, 70, certo? A redução da migração do campo-cidade, o êxodo rural, e a diversificação do comércio e dos serviços no meio rural. É interessante que uma vez Portugal entrou em crise econômica muito grave, e o que salvou Portugal foram as atividades agropecuárias. Porque quando você fala atividades agropecuárias, você pensa que, não, é somente o camarada lá com a enxada. Não, tem o engenheiro agrônomo, tem os técnicos que vão consertar o maquinário, tem vários tipos de engenheiros envolvidos, tem o botânico, tem então, o biólogo. Então, assim, muitas pessoas têm uma série de atividades profissionais ligadas ao campo, que são importantes. Questão aqui, eu mostro o INCRA, né? Obtenção de terras, está no site lá do INCRA. Conflitos no campo, eu boto esse emaranhado todas aqui, né? Que são, eles estão todos interligados, né? Os latifúndios, expansão agrícola, os interesses socioeconômicos. Nós temos os envolvidos, grande produtor, pequeno produtor, poceiros e grileiros. Qual é a diferença dos poceiros e grileiros? Você sabe? Os poceiros, né, ou poceiro, ele é um produtor pequeno, um pequeno produtor que ocupa terras para morar, para produzir de uma forma de subsistência. E o grileiro? O grileiro é alguém que falsifica documentos de forma a se apossar de terras ilegais, ou de outrem, né? Para fins comerciais. Então, o grileiro é o cara que ele se apossa, forja um documento, fala que aquilo é dele, mas não é. Tá? Então, essa é a diferença. O grileiro, né, invade terras públicas, terras privadas, né? E a atuação já do poceiro, ele ocupa basicamente terras devolutas, as terras públicas, que não têm utilidade ou estão vazias. E geralmente ele cultiva e acaba morando nela, certo? Então, essa é a diferença. Tem os indígenas, os movimentos sociais, tudo isso envolvido. Os modelos de produção, isso é importante porque cai bastante. Né? É o modelo intensivo, aquele que emprega capitais, tecnologia e mecanização, e principalmente mão de obra qualificada. Tende a ter uma maior produtividade. O extensivo, que já é pouca tecnologia, técnicas agrícolas rudimentares, né? Mão de obra não qualificada, apresenta baixa produtividade. Boa parte do extensivo são de pequenas propriedades. O intensivo, esse primeiro aqui, o intensivo, grandes propriedades, certo? Então, são conceitos importantes.
aqui, o intensivo, né? Tem alguns problemas, né? Esgota os solos rapidamente, torna os pobres, aí tem que introduzir produtos para que a terra volte ao seu pH normal, né? Intenso uso de agroquímico, a produção pecuária, os animais são mantidos em espaços fechados, né? Alimentado à base de ração, para aumentar a produtividade. Aí eu deixo esse quadro aqui para que vocês possam ler melhor. Vários tipos de produção agrícola, modalidades, né? Jardinagem é mais utilizado na Ásia, principalmente na China e do Japão, aproveitando o relevo. Isso acaba alterando a paisagem, alterando o ciclo até da água, certo? Agricultura rotativa, né? Você fica trocando as culturas em certo tempo para que você não desgaste a terra. Temos aqui a agricultura nômade, mais lá aquelas áreas da Mongólia, né? O plantation, né? Que é um latifúndio monocultor dedicado à produção de gêneros primários, principalmente para o mercado externo. Hoje o plantation mais extensivo, né, com menos tecnologia, está mais voltado lá para os países subdesenvolvidos, principalmente na África e em algumas partes da Ásia, e acaba utilizando ainda, assim, não mão de obra escrava, mas é quase escravo, né? Semi-escravo, salários muito baixos, horas de trabalhos muito grandes, né? Então, e às vezes o cara só é pago por moradia e alimentação, não tem salário para poder desenvolver uma vida mais saudável. Aí sim, a agricultura mecanizada, né? Tem a ver com a agricultura intensiva. Pouca mão de obra, mas essa pouca mão de obra com elevado salário. Proprietários capazes de fazer grandes investimentos e grande produtividade, certo? Muitas máquinas, muita tecnologia. E aí, nos países pobres, quando se utiliza essa agricultura mecanizada e não tem um trabalho, principalmente para absorver essas pessoas, ocorre o êxodo rural. Que aí vai aqueles problemas, né, na zona urbana que a gente já estudou. Aqui só para que vocês, né, estou falando aqui do espaço rural brasileiro, principalmente quem vai estudar para a ESA, eu vou pedir para fazer essa leitura, porque é interessante esse slide. O nosso modelo, né, estão divididos ali a estrutura fundiária, latifúndio, munifúndio, expropriação, êxodo rural, só para vocês estarem sabendo. A estrutura fundiária corresponde à maneira como as terras estão distribuídas no território, né? Latifúndios são grandes propriedades, minifúndios são pequenas propriedades, expropriação é quando o pequeno proprietário rural se encontra endividado, é obrigado a vender sua propriedade. Êxodo rural é o pessoal, os trabalhadores rurais saem do campo e vão com destino à área urbana, às áreas mais industrializadas. Tranquilo, né? Mão de obra familiar é uma coisa interessante, a gente vai estudar mais à frente. Os poceiros, já falei. Parceria é uma forma aqui no Brasil principalmente interessante, aonde se junta a força de trabalho entre trabalhadores que atuam nas áreas rurais e nas atividades agropecuárias. Arrendatário, às vezes o cara não é agricultor, mas ele aluga, né, essa área e acaba ganhando, né, um lucro ou dinheiro ou através do próprio produto.
ele é um arrendatário. Trabalhos assalariados temporários, vou falar isso novamente, trabalho escravo. Sobre a agricultura brasileira, né, fatores relacionados à produção agrícola, nós temos o físico, que é o solo e o clima, né, isso é muito importante. O fator humano, a mão de obra que é empregada, o fator econômico, que se refere ao valor da terra e o nível de tecnologia aplicada na produção. O fator natural, né, o clima, ele é essencial, né? Sem chuva, sem água, sem lavoura. Você também estragando o solo, fica muito difícil de você ter uma produtividade boa. O desenvolvimento tecnológico agropecuário, né, cada vez mais vem aumentando principalmente a sua capacidade de produção. Essa produção e essa tecnologia, elas começaram principalmente com a Revolução Verde, que começou em 1950, 60, essa mecanização do campo, né, impulsionando técnicas cada vez mais importantes para que tivesse uma produtividade agrícola, o uso cada vez maior de produtos químicos, de fertilizantes, tudo visando a produção. Foi conhecido como Revolução Verde. É lógico que a Revolução Verde, ela disseminou, não foram todas as sementes. Ela deu uma regulada, principalmente, na nossa alimentação, do que nós comemos hoje, né? Então teve, sim, uma ampliação de áreas cultivadas, mas principalmente uma redução de custos, né, para produzir através dessa implementação de novas técnicas. Então, passo aqui, vou pedir para o pessoal dar uma lida depois. E aí vem, né, a questão, né, com esse aumento da produtividade, né, a agropecuária cada vez mais numa produção especializada, a gente chama de agroindústria. Essa é, na verdade, a agroindústria é a indústria se aproximando mais próximo da área de cultivo para fazer o processamento dessa produção dos alimentos, né? Tanto vegetal como animal. Essa industrialização, ela facilita o escoamento, certo? Fica mais fácil, diminui o custo, né? Principalmente dos produtos industrializados. E todo esse complexo, né, envolvido, né, agropecuário, se articulando com as indústrias, nós chamamos de agronegócio. O agronegócio, ele tem essa estrutura para que vocês possam perceber. E aí eu coloco aqui, ó, energia. Gasta-se muita energia dentro do agronegócio, tá? E depois toda a sua cadeia produtiva e logística. Nós temos hoje no agronegócio uma agricultura de precisão, cada vez mais mecanização, cada vez mais utilização de sementes modificadas, tudo visando a exportação para o mercado externo. E está aqui o ciclo da agricultura de precisão, né? Aplicação de fertilizantes, aí vai, introdução de várias tecnologias até chegar, né, à venda, né? Então passa aqui pela preparação do solo, pelo plantio, acompanhamento, colheita, né? Depois da colheita, aí vem a parte do processamento. Biotecnologia também, como falei, ciência. Às vezes a gente tem a ideia que
produção, alimentos, zona rural é uma coisa que não gera tecnologia, gera muita tecnologia. Então nós temos aí a biotecnologia que acaba transformando o tipo de alimentação que nós comemos. Tá? Então é envolvida não só em produção de alimentos, mas medicamentos, né, e pesticidas. Separo aqui, ó, que foi em 1996, né, o clone da ovelha Dolly, e aí teve um impacto muito grande. Né? O pessoal na biotecnologia modifica o gene de uma planta para que uma praga, né, no caso aqui um gafanhoto, ele não venha mais comer, né, aquela planta. E aí surge a ideia da transgenia. O que é a transgenia? Né? É a manipulação, né, principalmente dos genes de algum vegetal, né, para que ele fique mais resistente, para que ele não precise de muita água. Isso é feito principalmente por grandes empresas multinacionais. Então, tem aspectos positivos, que vou deixar para vocês lerem, e os aspectos negativos. Esses OGM, né, esses organismos geneticamente modificados, todos eles são controlados por grandes empresas, né, multinacionais. Aí, ainda por cima, eles jogam o gene Terminator, né, que gera plantas estéreis, incapazes de produzir novas sementes. O que é isso? Vamos supor, você pega lá uma semente de milho aí da Monsanto ou da Bayer, você planta, aí nasce aquela espiga de milho maravilhosa, você pega um grão lá de milho e planta, né, pensando que vai nascer, mas ele não vai germinar porque ele é geneticamente modificado. Alguns transgênicos liberados aqui no Brasil. Vocês vejam como nós somos dependentes de tecnologia externa para poder plantar. Principais atividades agrícolas, né? Já vimos, né? Soja, cana-de-açúcar, temos o milho, o café. Né? Primeiramente a soja, depois o cana-de-açúcar, milho e café. Né? Não quer dizer que milho nós somos o primeiro, mas produzimos muito, principalmente para biocombustível, junto com a, a cana-de-açúcar. E aí os problemas ambientais, né? Desmatamento, queimadas, utilização de agrotóxico, a pecuária junto àquela coisa da pegada do carbono, que eu vou deixar vocês lendo aqui depois. Brasil, né? Temos aí a fronteira agrícola cada vez mais se expandindo. O que nós temos aqui? Floresta amazônica. E acaba, né? Olha aqui, ó, né? A gente começa a ter problema, porque a floresta amazônica tem toda uma biodiversidade, é um regulador térmico, principalmente para o nosso país. Se a gente acaba com a floresta amazônica, nós teremos problemas no ciclo da chuva. Tendo problema no ciclo da chuva, vai faltar água. Faltando água, aí falta como que a gente vai plantar, certo? Então, veja como é grave esse assunto. Então, novamente, estou repetindo, percentual de latifúndios, aonde a gente tem mais? No centro-oeste, né, principalmente a partir da década de 70, que foi feita toda uma política envolvendo isso aí, né, e tem condições de aceitar, né, em virtude do clima, em virtude do solo. Então, muitos latifúndios no centro-oeste, que é o local de grande produção da nossa pauta do agronegócio. Desmatamento líquido é um conceito também interessante, gente. É a diferença entre o desmatamento importado, aquilo que você importa, que você traz para você, do desmatamento exportado.
Então, os países em desenvolvimento, eles têm uma política de proteger lá o seu ambiente, mas eles importam de outros países, que às vezes não têm uma legislação tão forte que nem a deles, mas eles acabam alterando o ambiente lá, né? Desmatando em outros locais. Eles não desmatam dele, mas desmatam em outros locais. Basicamente é isso. Novamente, fazendo uma ligação de todos os aspectos envolvidos entre expansão agrícola, preservação ambiental. Tá tudo isso conectado. Possíveis saídas para a problemática ambiental, né? Agricultura local, utilizando uma agricultura familiar, né? Agroecologia, né? Agroecologia, aí vem a agricultura orgânica, em alguns lugares, principalmente em grandes centros, tem o problema da agricultura orgânica, que ela é mais cara, né? E a produção é bem menor. No Brasil, né, fatores de repulsão da zona rural, concentração de terras, baixos salários, desemprego, outras coisas também, né, aquela falta de proteção do Estado ou falta de investimento de atividades estatais, vamos dizer assim, leva ao êxodo rural. Aí tem os tipos de relações de trabalho, né, trabalho temporário, né, boias frias, os corumbás no Nordeste, os peões, que são aqueles trabalhadores diaristas e recebem por dia, sem nenhuma proteção, né? Se acontece alguma coisa, eles não podem trabalhar. O trabalho familiar, que é o predomínio da mão de obra familiar em pequenas e médias propriedades, é uma atividade importante na produção que talvez diminuiria os conflitos de terra, né? Talvez não, quase certeza. O trabalho assalariado, né, principalmente nos latifúndios, naquelas fazendas da agroindústria, né, que são os trabalhadores que têm carteira. Parceria e arrendamento, a gente já viu, né, os parceiros e arrendatários, eles alugam a terra para cultivar alimentos ou criar gado, certo? A gente já viu no slide anterior, né? Aí pode ser pago no dinheiro, como ocorre no arrendamento, ou aluguel, quando for parte de uma produção combinada entre as partes, né? Ocorre uma parceria. O Estatuto da Terra, que foi criado em 1964 pelo presidente Castelo Branco, visava uma solução democrática, até porque vinha, né, a Revolução Cubana, Revolução Chinesa, tudo começou no campo, certo? E aí tinha-se uma preocupação muito grande, né, o desenvolvimento do capitalismo no campo. E aí vem algumas ideias, né, propriedade familiar, que está previsto no Estatuto da Terra, que está em vigor até hoje, tá? Está em vigor até hoje. Né? O conceito de módulo rural, né, que é derivado do conceito da propriedade familiar, né, uma unidade medida expressa em hectares, e isso vai ter um reflexo mais a. E aí nós temos aí uma diferença entre a agricultura familiar e a agricultura patronal. A agricultura familiar, os proprietários trabalham diretamente na terra, sem uso de outra mão de obra, além dos membros da família. Isso é claro. Agricultura patronal é quando você tem um patrão. Você trabalha no local, mas você tem um patrão, um chefe. Basicamente é isso. Agropecuária no Brasil, a gente vê aí que a nossa produção enfrenta muitos adversários, né, principalmente dos países ricos, vários tipos de protecionismo, barreiras tarifárias, não tarifárias, fitos ou sanitários, né, alegação de carne. A China mesmo fez esses dias aí, embarreirou as carnes do Brasil, falando que estava estava contaminada. Tem as cláusulas trabalhistas, se você não obedecer
as regras que são impostas pelos países, o nosso produto fica mais caro, tem as cláusulas ambientais, ainda vem embargos, principalmente naqueles países que, né, têm perseguição política, regimes ditatoriais, que abalam ou não respeitam a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Então, aí tem aqui estabelecimento de cotas, né? Um país limita até quando um país pode exportar. Então, são protecionismo e os vários tipos que podem ocorrer. Aqui eu separo a dimensão, as características dos 3 fatores, né? Localização da propriedade, se é grande, é perto do centro urbano, facilita a inclusão de indústria, isso tudo acaba sendo levantado. Fertilidade do solo, tipo de produto, certo? E aí eu separo ali, né, o que são pequenas propriedades, médias e grandes. Isso tudo está na Constituição, né, que trata de reforma agrária. Por que foi feito isso aqui? Você lembra dos modos? Porque na Constituição proíbe desapropriação para fins de assentamento rural de pequenas e médias propriedades, somente de grandes propriedades. Então, assentamento para fins de assentamento rural, distribuição de terra, somente grandes propriedades, e não pode ser pequenas propriedades nem médias propriedades, que entra lá no trecho da reforma agrária. Isso aí aqui no Brasil, hein, gente? Importante principalmente para o pessoal da ESA, para a SpaceX também, né? Algumas dificuldades externas dos nossos produtos, né? Nós já estudamos em transporte, aquela coisa do modal, né? A gente usa pouco modal, a gente utiliza basicamente o rodoviário, aumenta os custos, elevada carga tributária, baixo investimento, isso tudo acaba acarretando um custo muito grande na nossa produção, que acaba chegando nos nossos bolsos. E os principais órgãos sobre essas atividades de agropecuária, nós temos o INCRA, que é responsável pelos assentamentos, nós temos a CONAB, que é responsável na execução das políticas agrícolas e abastecimento do Brasil, e nós temos o PRONAF, que é um programa do governo federal para apoiar a agricultura familiar, certo? Então, esses nomes é bom estar no seu vocabulário. Os principais produtos da nossa agropecuária, o café, que já foi super importante na nossa pauta econômica e que sofreu muito na década de 30, né, com a crise de Nova York, a soja, que hoje é o nosso carro-chefe, cana-de-açúcar, que é importante principalmente para a política de etanol, né, do biocombustível, né, diminuindo muito a dependência do petróleo. Foi uma política feita lá pelo Ernesto Geisel, principalmente depois da crise do petróleo de 73. E a nossa pecuária, certo? Eu vou pedir que vocês leiam, principalmente os locais aonde eles se destacam mais, para que vocês tenham isso em mente. Numa prova, né, o camarada falar soja, né, soja, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, né, o cana-de-açúcar hoje, né, já foi o Nordeste, bem no início, mas agora é São Paulo. Tá? Então, essas coisas são importantes você saber. Aí vamos aqui para o exercício, né, para a gente finalizar. Enquanto a atividade agrícola ocupa grandes extensões do planeta, a atividade industrial se concentra em pontos do espaço.
A partir dessa afirmação, e de acordo com seus conhecimentos sobre as relações entre a atividade industrial e as transformações no espaço, pode-se afirmar que, vou dar um tempo, vamos ver aqui a letra A, a característica atribuída à agricultura é válida somente para os países desenvolvidos, nos quais a distribuição espacial da atividade agrícola segue o modelo exposto no texto. Não, a gente também, apesar de não ser um país desenvolvido, a gente segue esse modelo. Vamos ver, letra B de bola. A indústria contemporânea nos países desenvolvidos se localiza preferencialmente junto a fontes de matérias-primas típicas do estágio atual de industrialização, como as bacias petrolíferas. Também não, né? Isso, hoje, a indústria contemporânea dos países desenvolvidos, quando ele fala estágio atual da industrialização, nós já estudamos isso, é o capitalismo industrial. Hoje existe uma desconcentração industrial, né? Ela fica bem mais próxima em qualquer lugar do mundo. A atividade agrícola é espacialmente desvinculada do complexo urbano e industrial e autônoma em relação aos setores secundário e terciário. A gente falou do agronegócio, né, que está tudo misturado, junto e misturado. E aí, então, assim, letra D é a correta, tá? Vamos ver a letra E. O que está errado? A industrialização induz a desconcentração de pesquisa e tecnologia, uma vez que cada unidade de uma empresa transnacional detém todas as etapas de produção. Não, as etapas de produção são independentes, né? As transnacionais conseguem fazer isso. Então, por isso que está errada, é a letra D de dado. Uma outra questão da SpaceX. Uma das principais dificuldades que alguns países periféricos ou semi-periféricos, como o Brasil, encontra no mercado mundial de produtos agrícolas eu até falei, né, são os subsídios, né, que são, na verdade, uma atividade protecionista para proteger, né, a produção interna dos países desenvolvidos. Falando nisso, então, a gente fica com a letra A. Apesar de agora, né, o Mercosul está tentando fazer esse contrato com a União Europeia, aí vai e volta, né? Tá. Por quê? Porque o pessoal, principalmente alguns produtores da Inglaterra e da França, são contra esse modelo, porque eles vão perder, certo? Eles vão perder muito. E para fechar, uma questão da UERJ. Existe aqui um gráfico, né, o uso de agrotóxicos por cultura. Né, a soja tem bastante, porque a soja hoje é o carro-chefe da nossa produção agropecuária. Então, né, uma característica econômica comum aos 4 cultivos brasileiros nos quais os agrotóxicos são mais utilizados é a expressiva o quê? Né? Soja, cana, milho, algodão, né? Fica evidente que é a relevância na pauta de exportação. A gente tem que produzir, nós temos que produzir muito, porque são recursos primários e nós recebemos, dentro da DIT, já falei sobre isso, produtos industrializados, que têm um valor agregado maior. Então, para a gente poder contrabalancear, né, a balança comercial, nós temos que vender muito para comprar pouca tecnologia. Então, basicamente é isso. Tá certo? E aí, gente, a gente chega no final. Eu fui muito rápido porque tem muito slide. Se eu bater cada slide, eu ia ficar quase 2 horas falando. Mas aí você, qualquer coisa, tira a dúvida lá comigo em sala de aula. E outra coisa, hein? Não esqueça da sua preparação física. Prepnautas, minha continência para vocês. Até a próxima aula.